Oi gente, aqui é o Lucas e esse vídeo é sobre o menino que desenhava monstros do Keith Donohue. Esse é um livro que todo mundo já leu, que todo mundo já falou bem. E quando eu tava fazendo a leitura eu concluí que eu não ia fazer vídeo desse livro, até porque já tem milhares de vídeos no YouTube. Mas depois que eu acabei de ler, não. Esse livro vai ter vídeo sim. Então esse vídeo aqui é mais um vídeo falando sobre como o menino que desenhava monstros é bom. Quando eu iniciei a leitura desse livro, eu não sabia que o gênero dele era terror. Pra falar a verdade, eu não conhecia nada da história, a não ser o que o título sugere, e eu não vi nenhum vídeo do YouTube falando sobre o livro. Então eu embarquei na história realmente sem saber nada. Aí eu comecei, eu li acho que uns 3 capítulos, e eu achei que eu tava ficando muito tenso pra história que era. Na verdade, acho que foram uns 5 capítulos. Aí eu cheguei a olhar aqui, na ficha catalográfica, e tá catalogado como contos de terror. E aí eu, então é terror? Então peraí, não. Vamos vestir, eu estou lendo terror, porque eu tenho dessas, e vamos começar a ler de novo. E aí eu comecei a ler novamente, todo com uma atmosfera de terror e propenso a me sentir tenso e assustado, se fosse o caso. Então vamos lá, o menino que desenhava monstros vai contar a história do Jack Peter. Ele é um menino, uma criancinha, e ele é diagnosticado com a síndrome de Asperger, ou seja, ele tem autismo. Ele, o pai e a mãe, eles vivem meio reclusos numa casa bem afastada da cidade. E logo no início da história a gente descobre que aconteceu um acidente, alguns anos atrás, com esse menino, em que a partir daí ele começou a ter uma crise de pânico toda vez que saía de casa. Então ele vive só dentro de casa, e a única coisa que ele faz é desenhar monstros. E ele é até descrito como bastante pálido, porque como ele passa tempo só dentro de casa, ele não pega sol, então a pele dele meio que vai embranquecendo. Realmente para dizer que ele não sai de casa de jeito nenhum. A família dele é amiga da família vizinha, que é composto também por um homem, uma mulher e o filho deles, que se chama Nick, que é o único amigo do Jack Peter. O Jack e o Nick eram muito próximos quando crianças, mas agora que eles estão crescendo, o Nick ele quer sair pra correr, ele quer brincar do lado de fora, e como o Jack passa a maior parte do tempo dentro de casa, o Nick meio que tá se enjoando dele, mas como ele entende a situação de que o Jack é um menino especial, ele meio que força uma amizade com ele, apesar dele não querer tanto. E aí o que vai acontecer é que essas famílias e o Nick vão ser assombradas por criaturas estranhas e coisas que não dá pra explicar que estão acontecendo com eles dentro de casa e em volta e no mundo em si. A atmosfera desse livro aqui me lembra muito o Iluminado, e talvez tenha sido por isso que eu curti bastante, porque o Iluminado também vai ter essa pegada de mistério e de tensão envolvendo a criança principal, ao mesmo tempo que ao longo da história a gente vai descobrindo tramas e dramas que a família está passando. Então a gente descobre como funciona a relação da mãe com o pai, que não é tão saudável assim, da mãe com a criança que não aceita e ainda está com o pé atrás com essa doença da criança, porque ela sonhava em ter o filho perfeito, e quando ela descobriu que o filho era doente, meio que ela se entristeceu. A relação desse casal com o casal de vizinhos, que ao longo da história a gente vai descobrindo que aconteceu ali alguma coisa entre eles, e ao mesmo tempo da própria relação do Jack com o Nick, que apesar deles serem amigos, ao longo da história a gente vai descobrir que já aconteceu ali alguma coisa que é chave e determinante para esse livro ser tão bom. Como eu falei, o livro é catalogado como contos de terror, então ele também vai te deixar tenso em alguns momentos, mas assim como eu falei no vídeo de Iluminado, eu não senti medo, e talvez seja uma característica minha, mas talvez se você não curta livros de terror, você possa sentir medo lendo esse livro, mas eu acho que não vai ser o caso. No livro vão acontecer bastante coisas estranhas e sem explicação, que vai te deixar realmente tenso, mas não com medo em si. E como eu falei, ele te fisga justamente por causa desses dramas de famílias, e que a gente vai tentando entender como que funciona a história deles ao longo da narrativa. E aí, minha gente, você tá lendo o livro e ele tá bom, e no último parágrafo ele consegue se tornar um livro maravilhoso, porque ele funciona assim. Você tá entendendo a história, mas você não tá entendendo a história totalmente. Chega no último parágrafo, ele te dá a explicação e que vai tudo fazer sentido. E você sente vontade de reler de novo pra você ver se tinha alguma coisa errada, mas eu não fiz isso.
foi esse último parágrafo que me fez falar: não, vamos fazer vídeo sim, porque se todo mundo do YouTube fizer vídeo falando que esse livro é bom, não vai ser suficiente, porque eu adorei ele. E eu super recomendo pra você que gosta do gênero de terror e gosta de livros com criança e drama familiar, você vai com certeza adorar esse livro aqui. Esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu joinha aqui, seus comentários embaixo, principalmente se você já leu o livro e acha ele tão incrível quanto eu. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever para não perder os nossos próximos vídeos, tá bom? Tchau!